só para te dar vitória. Mas nós temos que aprender a descansar em Deus. Quantas pessoas na minha caminhada cristã, pastores, que um dia pregou para mim, quando eu era criança, irmão, vim de igrejas de comunidade. Acabava o culto, nós fechávamos a porta, segurávamos o pastor, aleluia! E Deus tem que gerar isso dentro de nós, jovens. Nós segurávamos o pastor, dá licença, eu já peguei muita intimidade com esse pastor. Nós segurávamos o pastor Pedrão falava: não, sai daí, pastor, não tem que ir embora, nós vamos fechar a porta da igreja. O que vocês querem? Quero que você pregue para nós acerca dos dons espirituais. O que significa isso aqui, dom da profecia? Explica para mim. O que é esse fruto do Espírito de moderação? O que significa isso aqui, dom da revelação? Explica para nós. Nós, irmãos, nascemos nesse manto. Eu vi pessoas ressuscitando, eu vi paralíticos andando, eu vi mortos ressuscitando, prostituta se tornando diaconisa na igreja, traficante se tornarem pregador, irmão, noiva viciado se tornarem levita na casa do Senhor. Mas eu também vi muitas coisas ruins. Eu vi muitos pastores que um dia foi usado por Deus, agora caí. Imagine se a minha fé estivesse nele, se eu me escandalizasse na vida dele. Você tem que estar com a tua fé firmada em Deus e saber descansar em Deus. Você tem que saber esperar. Aleluia! Eu amo essa palavra, Salmos 40, versos 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim, ouviu o meu clamor, me tirou do lamaçal do pecado, me pôs sobre uma rocha e me deu um novo cântico nos meus lábios. Quem espera em Deus não indaga a forma dele agir. Quem espera em Deus não tenta ajudar Ele te abençoar. Quem espera em Deus pode passar pelo vale e pelo deserto, mas Ele continua dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Mas pastor, você não está entendendo nada, eu ainda não casei, estou ficando para titia. Espera em Deus. Pastor, eu estou lendo a Bíblia desde a minha infância até agora, o meu ministério não saiu nem da minha cidade. Espere em Deus. Irmão, traga essa palavra no meu coração, não precisa puxar saco de ninguém. Eu já vou falar um verbo rasgado aqui mesmo, porque a televisão ensina tanta coisa errada. Por que eu não vou ter uma locução correta para com você? Não precisa dar tapa na costa de ninguém, não precisa puxar saco de ninguém, não precisa ficar fazendo favores em troca de uma oportunidade. Lê Bíblia, jejum e dê bom testemunho, que a bênção do Senhor vai vir atrás de você, irmão. E tem que ser fiel, irmão. Se Deus te chamou para exortar, exorte, pregue mesmo. Podem até não gostar de você, mas quanto mais fiel você é a Ele, mais Deus olha para você e Ele te ama. João, ele descansou no colo de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus pegou, partiu o pão e deu logo para Judas. Falou: aquele que come comigo. O primeiro pedaço ele deu para Judas, sabe para quê? Para tentar constrangê-lo. Hoje em dia, se você tem um aniversário, você parte o primeiro pedaço, você vai dar para quem? Se você é casada, você vai dar para o seu marido. Se você é filha, você vai dar para a tua mãe ou para o teu pai, que você tem mais afinidade. Jesus, ele tirou o primeiro pedaço e deu para Judas, tentando constrangê-lo. Mas ele olhou para Judas e falou: Judas, apressa-te, vai fazer o que você tem que fazer. Judas sai correndo, se vende por algumas míseras moedas de prata, e Jesus se levanta e ele vai até o monte orar. E quando ele vai até o monte orar, ele chama mais 3 em particular, ele fala: orem comigo. E ele começa a orar e ele começa a suar sangue. A medicina nos ensina que os poros dele sudoríficos entram em atrito com a pele e começa a verter sangue. E ele começou a orar e chorar. E sabe qual foi a oração dele? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, aleluia, mas a sua. Irmão, o evangelho não é apenas rosa, evangelho é renúncia. O evangelho é lágrimas, não se engane. Hoje até a nossa adoração está consubstanciada naquilo que Deus vai te fazer. Aleluia! Irmão, ainda pregava ontem próximo em Botucatu e Deus me faz lembrar. Quando Jó perdeu tudo, ele falou: o Senhor me deu, o Senhor levou. E aí Jó, ainda Ele é louvado na minha vida. Você atribuir a Deus quando você passa num concurso público, maravilha. Você atribui a Deus quando você volta na tua casa com um sorriso lá na orelha, olha para tua mãe e fala: mãe, eu me formei, aquela vaga que eu estou namorando faz 4 anos é minha, amanhã eu já começo no novo cargo, é maravilhoso. Você chegar e atribuir a Deus e falar: Pai, Deus, você falar para tua esposa, para o teu marido, falar: sabe
aquela bênção que nós estamos querendo comprar, aquele terreno, aquele carro que estamos querendo trocar, aquela viagem que a gente quer fazer nesse espírito natalino e consumista. Deus nos abençoou, é fácil. O difícil é você de repente chegar e vir de acabar de vir do médico, o médico olhar e falar para você: você não tem cura, vai ter que tomar remédio o resto da sua vida, e mediante o tempo do tratamento vai ter que ser manipulado para o remédio se adaptar ao teu corpo. E você vir no culto de oração e não levantar a tua mão e dizer: louvado seja o teu nome, porque eu ainda continuo te amando. O verdadeiro adorador é aquele que andava com Jesus no deserto, passando fome, com Jesus, dentro do barco, no vento impetuoso, com Jesus, diante dos fariseus, diante dos fariseus, dos sacerdotes, com Jesus. Jesus, irmão, tem para muita gente que Jesus é apenas um emprego, é apenas um casamento. Jovens, eu quero que você entenda isso: é renúncia, é você pagar o preço, descer para o jejum, descer para a oração, descer para o tempo de bom testemunho. Jesus olhou para um monte de discípulos e falou: ei, aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne não tem parte comigo. Sabe o que eles falaram? Dura essa palavra, eu vou embora. Aí ele chegou bem para Pedro, porque Pedro, irmão, não se engana, ele era o mais iletrado. Sabe quem era o mais sábio segundo a teologia? Era Judas. E era o que menos acreditava, porque ele não quer capacitado, ele quer humilde, ele quer sincero. Desde quando eu pisei nesse altar, Deus tem falado comigo, eu quero profetizar sobre a tua vida. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, verso 7, não erre, não se engane, porque o menor é abençoado pelo maior. De nós não temos nada, mas Ele tem para dar para a igreja. Quando você é humilde, quando você desce. Ele olhou para Pedro e falou: por que você não vai junto com seus compatriotas? Ele falou: Senhor, para onde eu irei, sendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna? Na hora de comer o pão, estava com Jesus. Aleluia. Na hora de beber o vinho, com Jesus. Aleluia. Na hora de ver o milagre, com Jesus. E na hora de receber palavras duras. A Bíblia diz que Jesus foi orar. Ele falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se levanta, nós entendemos, ele é entregue a Anás e Caifás, ele é traído com um beijo. E de madrugada, antes de acontecer tudo isso, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu roguei ao Pai, porque Satanás pediu para te peneirar. Pediu no radical hebraico significa eu tenho direito sobre isso. Não era um homem que paga os seus impostos corretamente e chega diante de uma autoridade política e fala: eu tenho direito de tal documento na prefeitura. Não é de repente um líder religioso que sempre ajudou no ministério e fala: eu preciso de um auxílio porque estou passando pela prova. Era o próprio demônio chegando diante de um Deus e falando: eu tenho direito sobre a vida daquele irmão, daquela irmã que pecou. Aí sabe que Jesus fala: Pedro, eu roguei ao Pai para que Satanás não te peneirasse e para que a tua fé não se desfalecesse. E tem mais, Pedrão: quando você se converter, confirma a fé dos teus irmãos. Irmãos, isso é lindo por demais, porque Jesus viu Pedro traindo ele 3 vezes antes do galo cantar. Jesus viu Pedro fugindo da cruz, mas mesmo assim, sabe o que ele falou? Eu ainda acredito em você. Irmão, eu quero que você receba isso aí. Os dons e os talentos que Deus dá para nós é sem arrependimento. Você de repente pode até não ter uma vida santa. Recebe aí, vaso. Você de repente pode não ter uma Bíblia profunda, mas o dom que Deus te deu para pregar, para cantar, para exortar, para evangelizar, Ele não renuncia, Ele não tira, Ele não se arrepende. Vale lembrar que muito tempo atrás estava pregando numa casa de Emaús, lá para Salditu. Veio um irmão que ele estava ali internado, com problemas de alcoolismo, e ele chegou para mim. Eu tinha acabado de fazer o culto, um violãozinho de nylon, cantando, pregando, e acabou, fiquei ali no canto, os pastores entraram lá dentro da salinha, tomar leite, comer bolacha, pão integral. Eu sentei no meio daquele povo tudo pobre, comendo bolacha, chá de erva cidreira, e comendo e conversando com eles. Ele chegou do meu lado, ele fez bem assim: jovem, não olha para minha aparência não. Eu estou aqui faz 3 dias, sem dente, cara tudo arrebentada. Mas é que Deus me deu uma coisa. Ele olhava para cima assim, eu ficava até meio sem jeito. Eu não sou incrédulo, eu creio, mas eu sou muito ético, irmão, no pregar e cuidar da igreja. Porque nós estamos aqui, nós não estamos financiando um banco.
Nós não estamos dirigindo um carro importado de Deus. Nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro. Então nós temos que ser zeloso de boa obra. Eu falei, sim, mas fale. E ele falou, então Deus me deu uma coisa e eu tenho que usar, eu não posso fechar a mão. Falei, amém, bênção, o que é? E ele começou a falar, antes de você vir aqui, você orou na tua casa? Eu falei, lógico. E você começou a pedir para Deus? Eu, sim. E você se prostrou dentro da televisão? Eu falei, amém. E você colocou a tua mão na televisão? Eu falei, amém. E você falou isso, aquilo, e você pediu isso para Deus? Aí acabou, caí no chão, fiquei em lágrimas. Ele meteu a mão no meu ombro, ele falou, Deus manda te dizer que vai demorar, mas ele ouviu a tua oração e ele está cumprindo, ele vai fazer. Irmão, às vezes a gente olha a aparência, a gente pensa, esse camarada não pode, ele não tem, mas Deus deu um dom a ele. Um homem viciado, bebendo pinga, cachorro lambendo a boca dele, mas Deus deu graça na vida dele. Agora imagine você, só por causa de um pecadinho você vai parar do seu cargo, só porque alguém olhou para você e falou, não vou com a tua cara, você vai abrir mão do teu ministério. Sacode a poeira, levanta, se põe de pé e faz que nem que caía. O Espírito do Senhor está sobre mim. No dia que você pensar que os seus pecados ou o seu defeito é maior do que a cruz do Calvário, você invalida o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Jesus olhou para Pedro e falou, você vai me negar. Eu sei que você vai me trair. Não adianta você dar uma de machão, porque eu sei que você vai me negar. Mas tem um porém, Pedrão, eu ainda acredito em você. Aleluia. Você que vai fortalecer o resto dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus agora está sendo crucificado. Ele é martirizado. Na cultura judaica, irmão, embaixo do templo de Pilatos, já estou finalizando, eles começam a bater em Jesus, irmão, de uma forma ininterrupta. Vem um de um lado, bate com o chicote azorrague, e quando ele bate, ele puxa. E quando ele bate, ele puxa, vem outro do outro lado e bate e puxa. Chicote e azorrague são 3 pontas de couro, cada pedaço sai mais 3 tiras de malha de ferro, osso de carneiro e chumbo, cada batida um corte e sangue. Mas sabe como Jesus ficou? Aqui, ó, calado. Sabe por quê? Porque Deus tinha usado Isaías para profetizar que ele ia ser entregue como um cordeiro mudo. Atos capítulo 8, versos 32, Felipe chega diante do Eutípe e fala assim, e ele foi entregue ao matadouro como um cordeiro mudo, calado, que não abriu a boca. Aí se você for ler lá em Lucas capítulo 2, verso 35, quando Simeão pega Jesus, levanta para o céu, quando ele ainda era uma criança, ele fala, Senhor, te dou graça porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Mas tem um porém, pode me despedir em paz, porque na alma dele transpassará uma espada, para que por intermédio da morte dele, muitos pensamentos e corações sejam manifestos. Agora, irmão, receba essa revelação bíblica. Sabe por que Jesus sofreu calado? Para que você hoje pudesse orar. Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, sacrificar, louvar a Deus. Você pensa que no Velho Testamento qualquer um que tivesse uma tenda podia levantar um altar e falar, aqui eu vou cultuar a Deus? Negativo. Você vê Eucana e Ana subindo até a cidade de Siló para poder dar sacrifício de louvores a Deus. Aí Deus, quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o céu se enegreceu, o véu foi rasgado, o centurião pôs a mão na cabeça e falou, nós matamos o homem errado. E sabe que Jesus falou, João 19:30, está consumado. Sabe o que ele estava falando? Pai, eu paguei o preço. Aleluia! Eu esgotei a lei, eu cumpri as profecias. Quando Jesus fala está consumado, não é uma rendição, é um brado de vitória. Irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu estou experimentando algo novo na oração com Deus. Porque não adianta você saber cantar, tocar, ter Bíblia. Irmão, já li essa Bíblia mais de 10 vezes. Nasci no berço evangélico. Não leio só quando vou pregar. Mas tem coisas que Deus vai revelar para você só desse jeito aqui, irmão. Tem algo que Satanás está tentando tirar do meio da igreja. O poder da oração. Porque quando não tiver sabedoria humana, quando não tiver uma palavra pastoral, mas se você tiver intimidade com o Pai, Ele vai se revelar a você. Aleluia! Às vezes você entra numa empresa e você fala assim, meu Deus, eu vou sofrer, porque vão começar a me desprezar, não tem ninguém que me ensine. Quando eu comecei a estudar, irmão, eu era retardado mental, nasci com as 2 pernas tortas, terminei meu estudo com dificuldade, hoje eu estou terminando minha 2ª faculdade de teologia, já fiz
fiz a primeira, e eu já fiz a primeira em logística, trabalhei nas melhores empresas, os melhores salários, agora estou vindo agora na teologia, e eu nasci com as duas pernas tortas. Eu lembro que eu abri os livros de química, eu lembro que havia tantos livros de história.